Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Hoje, a lição de número 5, com o tema Cuidado com as palavras ásperas. Cuidado com as palavras ásperas é o tema da lição de número 5, a qual nós iremos estudar essa semana. E eu fico muito feliz que você está conosco. Eu sei que você já observou que nos últimos dias estamos em um local diferente. Estou na cidade de Matões, Maranhão, cidade de minha mãe, cidade onde eu nasci e vivi boa parte da minha vida. Então, quem me conhece sabe que hoje eu moro na cidade de Estreito. E aqui quero aproveitar, mandar um abraço para você que mora aqui na cidade de Matões. Se você mora na cidade de Matões, deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário. Ó, eu moro aqui na cidade de Matões, eu sou de Matões. Se você me conhece, muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o Natanael Monteiro. Se você é da cidade estreita, minha cidade, que eu amo muito demais, aprendi a gostar muito da cidade estreita, você também pode deixar aí o seu comentário. Mas se você é de qualquer um outro lugar desse país, você pode deixar também o seu comentário. Por acaso, se você está assistindo em um outro local, em um outro país, também você pode deixar aí o local de onde você assiste o PG Espaço Esperança. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Fica muito feliz porque você é um membro do pequeno grupo Espaço Esperança. E aqui o tema de, aliás, o quebra-gelo de hoje, quebra-gelo diz assim: alguém já foi grosso com você recentemente? Como você se sentiu? Eu não lembro se recentemente alguém já foi grosso comigo, mas eu sei que algumas pessoas já foi grosso comigo em outras ocasiões, mas recentemente eu creio que não. Mas o fato é que a gente não se sente bem, a gente se sente incomodado, a gente fica perguntando: o que foi que eu fiz de errado, né? Onde foi que eu errei com fulano? É esse sentimento que às vezes a gente tem quando alguém é grosso com a gente. Eu pergunto você: alguém foi recentemente grosso com você e como você se sentiu? Você pode deixar aí nos comentários a sua resposta. Aqui na parte da introdução, em algum momento já fomos tratados grosseiramente, ou tratamos outro desse modo. Ou a gente foi tratado, ou muitas das vezes também a gente trata a pessoa grosseiramente. Ellen White, ela escreveu o seguinte, olha o que ela escreveu no livro Educação, página 168. Ela escreveu o seguinte: quantos corações dilacerados, amigos separados e vida arruinada por causa das palavras ásperas. As palavras, elas são muito poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor e para aqueles que às vezes nem conhecemos, né? Também para desconhecidos. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque a gente não sabe como está a vida do outro. Por isso, precisamos cuidar bem dos nossos semelhantes. Presta atenção mais uma vez no que Ellen White diz aqui. Quantos corações dilacerados, né? Quantos corações feridos por causa de palavras, amigos separados e vida arruinada por causa de palavras ásperas. Eu já vi história de pessoas que passaram 10 anos sem falar com outra pessoa porque ela disse algo sobre aquela pessoa, que ela falou da forma como ela falou. Por isso, tem muito cuidado ao lidar com o ser humano. Cada ser humano é único na face dessa terra, por isso temos que ter muito cuidado com a forma como falamos. O nosso texto dessa semana está em Provérbios, capítulo 15, verso 1 a 7. Eu convido você para que façamos uma oração antes de lermos esse texto. Querido amado Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que a cada dia possamos aprender a ser cristão e que o Senhor seja sempre nosso exemplo. Que possamos meditar na vida de Jesus e assim ter um comportamento mais semelhante ao de Jesus. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Convido você que abra sua Bíblia aí em Provérbio, capítulo 15 e o verso de 1 a 7. Diz o seguinte aqui na minha Bíblia: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verso 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento,
mas a boca do insensato derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Verso 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Verso 7. As palavras dos sábios difundem conhecimento, mas o coração do insensato não procede assim. Não procede assim. Então a gente vê grandes lições nesse pequeno texto, né? Pequeno texto de Provérbios. E aqui nós temos as perguntas para considerações. A primeira pergunta é: qual é o contraste entre a palavra do sábio e a do insensato? E aqui desde o início, no verso 1, por exemplo, já temos claro esse contraste. Diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor. Ou seja, mas a palavra dura suscita ira. Então a pessoa sábia, ela busca viver em harmonia com o outro. Ela analisa, ela pensa e medita nas palavras antes de falar. Ela analisa como que o outro vai se sentir ao ouvir tal palavra. O sensato, ele de fato é sensato, ele pensa antes. O insensato, ele fala pelos cotovelos. Ele fala sem pensar. E termina muitas vezes magoando a pessoa, ferindo, machucando. E pior, muitas vezes, a forma como falamos, podemos desviar as pessoas dos caminhos do Senhor para todo sempre. Por isso, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Aqui a segunda, continuando ainda a pergunta, diz quais efeitos elas produzem. Efeitos, né? As palavras do insensato pode produzir a morte, e a palavra do sábio pode produzir vida, e vida eterna. Então, muitas das vezes, a salvação, a vida e a morte está na forma como falamos com alguém. Então, essa questão da fala é algo muito importante e que precisamos meditar e orarmos a Deus para que Deus nos dê a inteligência e a sabedoria para agir como Jesus agiu. Segunda questão, diz, leia Provérbios capítulo 15, verso 3. Diz, que mensagem o conhecimento de Deus transmite? Que mensagem o conhecimento de Deus transmite? E aqui no verso 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, os olhos do Senhor estão sobre todos, seja bom ou seja mal. Os olhos do Senhor quer nos trazer, nós temos que ter esse conhecimento de que aonde quer que estejamos, Deus está ali, nos observando. Então, que possamos ser mais sábios nas palavras que falamos. Que possamos escolher as palavras de acordo com a vontade de Deus. E que mensagem o conhecimento de Deus transmite? Que nós somos filhos de Deus e que Ele cuide de cada um de nós e que nós devemos viver em harmonia com os outros. E ser sábio nas palavras. Aqui na terceira questão, pede para a gente escolher, né? Isso aqui, ó, escolha uma das perguntas a seguir e comente com o grupo, né? Você aí, diretor de pequeno grupo, aqui da cidade de Matões, cidade de Estreito, cidade pesqueira, lá no Pernambuco, né? Você do Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, não importa. Você aí no seu pequeno grupo Maranata, pequeno grupo Luz do Mundo, pequeno grupo Luz da Aurora, pequeno grupo Espaço Esperança, pequeno grupo Ebeneze. Você vai ir lá e comentar uma dessas perguntas aqui. A primeira é: quais são os efeitos das palavras brandas e das palavras duras? Quais são? Você pode estar comentando aí, você pode comentar aqui, deixar no comentário aqui a sua resposta.
Quais são os efeitos das palavras brandas? As palavras brandas, elas produzem amor, harmonia. Elas aproximam as pessoas de nós. As palavras brandas fazem com que as pessoas busquem mais conhecer a pessoa que fala com ela, busquem conhecer mais a pessoa de Deus. As palavras duras, ela tende a magoar, a machucar, a levar as pessoas para longe, a expulsar as pessoas para longe. Entende? Você pode estar comentando aí. Talvez você conheça alguém que já foi membro do seu pequeno grupo e que hoje não está mais. Talvez porque ouviu uma palavra que não deveria ter ouvido. Talvez ela se sentiu magoada e foi embora. Talvez também as pessoas que estão em um grupo, porque elas ouvem boas palavras, elas conseguem ouvir algo bom aí onde você está. A segunda questão que o grupo pode escolher é assim: existe verdade que precisa ser dita. Como dizê-la sem ofender as pessoas? Sabe, existem palavras que a verdade precisa ser dita de fato, mas ela precisa ser dita com amor. Jesus, ele falava as palavras às vezes até duras, mas com amor. Não, nós devemos usar as palavras para aproximar as pessoas de Cristo. E a forma, muitas das vezes, até falamos a palavra correta, às vezes falamos a palavra verdadeira, mas o tom agressivo com que falamos muitas vezes é que afasta as pessoas de Deus. Por exemplo, pode dizer eu te amo para uma pessoa, mas pode dizer eu te amo. Há uma diferença. A tonalidade da voz. Seja para minha esposa, meu amor, eu te amo. Ela vai ficar feliz, eu também te amo, meu amor. Mas eu te amo, rapaz. Ela vai se assustar, ela vai ficar com raiva. Esse tipo de amor, a pessoa vai dizer, esse tipo de amor eu não quero. Entende? Então precisamos ter muito cuidado com as palavras. Você pode estar analisando isso aí no seu pequeno grupo. Aqui na parte ilustração, diz: um rico mercador grego ofereceu um banquete e pediu a seu escravo que comprasse o melhor alimento do mercado. O escravo trouxe língua, explicando que com a língua bendizemos, né? Pedimos água, aliás, com a língua pedimos água, dizemos mamãe, fazemos amigo e expressamos o amor. O mercador, intrigado, mandou o escravo mais uma vez buscar o pior alimento. Novamente o escravo trouxe língua. E dessa vez explica que, como a língua, condenamos, né? Provocamos intriga e blasfêmia. Ele diz: a língua pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Depende de como empregamos. A língua, ela é o melhor, mas também ela é o pior. Com a língua podemos amaldiçoar, também podemos abençoar. A língua podemos fazer coisas boas, mas também podemos fazer coisas ruins. Por isso que para aquele servo, para aquele escravo, ela era o melhor alimento, mas também ela era o pior alimento. Certo? Aqui precisamos empregar de maneira correta. Diz aqui o que aprendemos em Provérbios capítulo 15, do 1 ao 4. Diz aqui, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca do insensato derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e contempla os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, né? Esmaga o espírito. A língua pode ser uma coisa extraordinária. Podemos usar para o bem, também, por exemplo, para o mal. Perguntei, o que podemos aprender desses versos? Que precisamos ser sábios. Que precisamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Que possamos ser sábios no sentido de saber usarmos as palavras de forma correta. E aí dizem, você já viu alguém explicando esse princípio, trazendo paz a um ambiente ruim? Já. Né? Eu já. Pessoa, mano, olha, tenha cuidado com o que tu fala. Você é uma boa pessoa, mas às vezes você fala coisas sem pensar.
E de fato, às vezes falamos coisas sem pensar e magoamos as pessoas. Por isso precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Sabe, que possamos ser usados por Deus a cada dia para falar palavra de edificação, palavra agradável, que possamos ser mais semelhantes a Cristo todos os dias. E aqui pede aqui, ó, não sei quantos membros tem o seu pequeno grupo, diz, forme um grupo de 3 pessoas e leia junto esses 3 versos. Colossenses capítulo 4, verso 6, Isaías 50, verso 4 e Provérbios 25, verso 11. Um verso para cada pessoa. E em seguida comente sobre como aplicar os textos na vida diária. Após isso, ore de mão dadas. Divida aí seu pequeno grupo em grupo de 3. Se seu pequeno grupo tem 9, dá 3 grupos. Se tem 12, dá aí 4 grupos. Mas divide. Se tem só 5, bota 2 para um, 3 para outro, 2 grupos. Mas é importante que divida para que eles possam analisar esses 3 textos. O primeiro dele é Colossenses 4, verso 6. A gente vai analisar todos eles aqui agora também com você. Deixa eu só achar aqui. Esse capítulo 4, verso 6. Colossenses 4, 6 diz o seguinte, ó. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Que coisa, né? Como aplicar isso na nossa vida diária? Que eu preciso meditar, que eu preciso ficar em silêncio, que eu preciso analisar as palavras antes de falar. Eu não posso simplesmente falar por falar, ou que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Não tem aquela pessoa, aquele amigo seu, que às vezes até quando ele reclama contigo, quando ele diz ou alguma coisa para você, e você não fica com raiva dele, porque ele sabe falar, ele sabe usar as palavras certas, que possamos ser esse tipo de amigo. Natanael, mas eu não sei falar, ore a Deus. Ore para que Deus derrame o seu Santo Espírito. Interessante que aqui fala que essas palavras têm que ser temperadas com sal, para que saiba aí como deve responder cada um. O que significa temperada com sal? Sabe, o que acontece se não tem sal na comida? A comida fica ruim. Fica ruim. E se tiver sal demais também, a comida fica ruim. Isso quer dizer que temperada com sal tem que ser na medida certa. Nem 8 e nem 80. Nem saloba, né? Não sei se é assim, saloba. E nem é salgada. Mas tem que ser na medida. Certo? Tem que ser na medida certa. E as nossas palavras tem que ser na medida certa. Tem que ser agradável. Uma comida bem temperada é bom para comer, é bom no paladar, certo? Mas uma comida salgada a gente não consegue comer. Uma comida insossa também é ruim para comer, não é verdade? O próximo texto está em Isaías 50, verso 4, que diz o seguinte, 54 diz o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boas palavras alcançadas. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça com aquele que aprendi. Né? Que eu possa ouvir com aquele que aprende. O que isso quer nos dizer? Que eu preciso saber falar. Que eu possa ouvir segundo aquilo que Deus quer que eu ouça. Que Ele me dê uma língua de erudito, ou seja, que Ele me dê sabedoria na fala. E se eu não consigo fazer isso, eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus que me guie nessa caminhada. Certo? O próximo texto está em Provérbios. Provérbios capítulo 25, verso 11. Deixa eu ver aqui. 25, verso 11. 25, verso 11 diz o seguinte: como a maçã de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Como a maçãs de ouro em bandeja de prata.
maçã, macia, coisa boa. É uma palavra dita na hora certa. A palavra tem que ser dita na hora certa, da maneira certa, no lugar certo. Então que possamos ser usados por Deus para falar de uma forma correta, de uma forma agradável. Que nossas palavras sejam mais semelhantes a de Jesus todos os dias. Aqui na parte de conclusão, nossas palavras têm o poder de construir pontes ou criar abismo entre as pessoas. Que possamos sempre usá-la com sabedoria e gentileza. Nossas palavras têm o poder de construir pontes, de aproximar as pessoas, né, uma das outras e aproximar as pessoas de Deus. Ou nossas palavras podem criar um abismo entre as pessoas e assim distanciá-la cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Eu sempre sinto uma coisa que eu, Natanael, me preocupo muito, é com essa questão da fala. Eu tenho muito medo de que as pessoas possam se perder pela forma como eu falo. Eu oro a Deus todos os dias para que eu possa ser usado por Ele como um instrumento de salvação e não de perdição. Que eu já vi muita gente sair da igreja dizendo assim, eu saí porque fulano olhou para mim com a cara ruim. E eu só saí da igreja porque fulano disse desse jeito, desse assim comigo. Meu maior medo é que alguém abandone os caminhos do Senhor e diga que foi por causa do Natanael. O Natanael fez isso e isso comigo, eu não gostei e não piso mais naquela igreja. Meu maior medo é que isso aconteça. Por isso eu oro todos os dias, para que Deus me use como instrumento na mão dele para a salvação das pessoas. Aqui na tarefa da semana diz, continue rogando a Deus por sabedoria, amor, ao falar com as pessoas no cotidiano. Se você quer rogar a Deus por sabedoria e amor ao falar com as pessoas, diga assim, Deus, me dê mais, me dê sabedoria e amor. Que você vai colocar nos seus comentários assim, eu quero ser sábio e amoroso. Eu quero ser sábio e amoroso. Coloca aí nos comentários se esse é o seu desejo. Eu quero ser sábio e amoroso. Bom, vamos na próxima semana. Vença a tentação da crítica, né? É muito fácil criticar os outros. Vença a tentação da crítica. A lição da próxima semana, a lição de número 6. Convido você para junta, nesse momento, fazermos a oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, por aprender mais da pessoa de Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos as palavras que venham edificar, que venham trazer as pessoas para mais perto do Senhor. Senhor, que possamos ser um instrumento de salvação na vida do nosso semelhante. Cada dia. Essas bênçãos nós pedimos e agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, não só hoje e sempre. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. E eu espero você na próxima semana. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possamos chegar a 1.700 inscritos ainda esse mês de janeiro de 2025. Um abraço, aguardo você na próxima semana.